Sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso programa que estamos estreando com Ariane Campolim. E aí, Alex, tudo bem? Tudo bom. Mais um episódio. Promete. Obrigado, Ari, pela participação desses episódios. Vamos falar um pouquinho de liberdade, né? Porque tá tão sonhada a liberdade do trade e a gente fala que liberdade custa disciplina, né, Ari? Só que disciplina do quê? Né? Tem muita gente que fala assim, eu sou disciplinado em fazer o trade. Mas o quê? É mesmo? Será? Será? Né? Eu queria que você até comentasse um pouquinho disso, Ari, lá do começo da tua carreira até hoje, né? O quanto te custou ter uma disciplina, que é o que você tem hoje, que você comentou nos episódios anteriores, você opera, né? Você não fica muito tempo na tela, 1h30, 2 horas ali, no gain ou no loss. O quanto isso não te custou de esforço para você não ficar operando à tarde, para recuperar, né? Até 6 horas da tarde, como a gente sabe que muita gente fica, né? Quem está fazendo trade 5h30, 6 horas da tarde é porque está tentando corrigir alguma lambança que fez ao longo do dia. Então, por favor. Não, vamos lá, né? Quando a gente fala de disciplina, acho que as pessoas já vêm na cabeça meditar, né? Vem aí o conselho dos coaches, meditar, entrar na banheira de gelo, se eu fazer tal coisa, gente. A disciplina é você realmente se comprometer a ter ações que vão te fazer ter uma vida melhor. Eu não entraria numa banheira de gelo, porque para mim entrar lá e ficar passando frio não vai fazer eu me sentir melhor, tá? Então vamos começar por aí. Eu acho que hoje, tá? Se me perguntarem o que eu mais gosto na vida de ser trader, eu sempre vou dizer é a questão de liberdade, né? A liberdade de, dia que eu não acordo muito bem, eu não preciso fazer, o dia que realmente eu quero fazer outras coisas, eu posso fazer, de poder viajar quando eu quiser, tirar férias. Então, acho que isso hoje é muito bacana. Só que a pessoa me escuta dizer isso, ela acha que, então a vida é um oba-oba, né? Então não precisa. Gente, não é isso, porque você viajando ou não, você fazendo trade ou não, você tem que ter essa disciplina na tua vida, que são esse conjunto de ações, né, que vão fazer a sua vida evoluir. Então, e quanto mais você desenvolve isso, mais a sua vida vai progredir e mais você vai conseguir realmente usufruir dessa liberdade. Então, é aquilo, a liberdade ela vem com preço, sim, tá? Que é você aprender a fazer aquilo que precisa ser feito. Aquilo, eu sempre falo isso, né? O corpo ele só vai funcionar se você botar um combustível bom, né? Então, não adianta você querer ter uma boa vida se você come tudo errado, se você se alimenta mal, se você dorme mal, e no outro dia você querer acordar e falar, nossa, eu vou fazer trade, vai ser lindo o meu trade hoje. Não vai, cara, você não tá no melhor de você. Então, você ter essa liberdade é você também tá bem para usufruir dela, né? Então, isso é uma coisa legal. E como é que você começa a criar isso, né? Mudança de hábitos. Como é que você começa a mudança de hábitos? Primeiro, você tem que criar uma rotina. E aí é o que eu falo, cara, você pode sim meditar, você pode entrar na banheira de gelo, se isso te fizer bem, tá? Mas de fato você tem que ter uma rotina ali consistente. Então, é você ter uma rotina de fazer coisas que te façam bem. Então, independente se eu tô viajando, se eu não tô, se eu tô em casa, eu tenho que fazer atividade física, porque isso melhora muito. Por mais que eu vá viajar, eu tento me alimentar bem. Não quer dizer que eu não vou comer uma coisa diferente. Não, eu faço isso dentro, né? E primeiro, acho que assim, você encontrar uma rotina que você goste. Porque ninguém vai conseguir manter uma rotina de uma coisa que não quer, né? A gente falou no episódio 1 sobre você ter um emprego CLT, de fato é isso, cara. Você não vai conseguir manter uma rotina que você desgosta, né? Você vai começar a ter burnout, você vai começar a viver com ansiedade, viver com estresse, porque de fato você não gosta, né, da sua vida. Então, eu acho que você encontrar ali de fato o que você gosta de fazer vai te ajudar a ter disciplina, que é o que vai te ajudar a ter resultado, que de fato vai te trazer essa liberdade, que é o que as pessoas tanto querem. Então, acho que isso é uma coisa muito importante.
E aí, quando a gente fala em questão do trade, né, que a gente sempre fala, pô, ganhar no trade, o pessoal fala, ai, é conseguir a consistência. A pessoa acha que é uma coisa que você vai conseguir e que, pronto, resolveu os seus problemas. Não, você tem que manter. E esse manter, né, a pessoa, de novo, ela acha que é uma virada de chave, que chegou e que não precisa mais. Não, o manter, ele é muito mais difícil do que chegar. É que a grande maioria nem chega, né, nos ganhos. Mas o manter é o mais problemático que tem. Então, como é que você vai fazer isso? Você tem que ter um gerenciamento, né? Aí a gente começa a entender que, por mais que a sua técnica seja boa, a gente falou bastante de técnica também em um dos episódios, você pode ter a melhor técnica do mundo. Se você não tiver um gerenciamento, né? Se você não aprender a perder menos do que você produz, entender sobre alavancagem e saber sobre qual o risco de cada operação, dificilmente você vai manter esses resultados. Por isso que a gente vê, Ari, então se a maioria das pessoas perdem, por que que elas continuam no trade? Porque o que leva elas a continuarem é uma coisa que literalmente só está tirando o dinheiro delas, né? Porque elas olham, cara, é possível. Ela ganha, às vezes, ela ganha ali por uma semana, ela fecha no positivo, 15 dias, ela fecha um mês no positivo, só que aí ela acaba devolvendo tudo. Por quê? Porque ela não consegue manter, tá? Então, às vezes ela consegue, por sorte, né, fechar um mês positivo ali no oba-oba, só que nada que você faça sem técnica, sem gerenciamento, vai se manter ao longo do tempo. Então, por isso que a pessoa fala, eu ganho por um tempo, mas eu não consigo manter. Então, você vai ter que começar a olhar para esse tipo de coisa, né? E aí, quando a gente fala de gerenciar, né, de você ter disciplina, de você ter uma rotina, eu vejo que no trade as pessoas elas não conseguem nem construir ali um gerenciamento de risco. Ela não entende, né? Eu sempre falo para as pessoas, o day trade, na minha visão, é o investimento de maior risco. Ele é o que tem maior potencial de retorno, pô, retorno ali num certo tempo, sim, só que ele já tem um risco envolvido. Aí vem a pessoa e fala para mim, Ari, eu vou operar o payroll. Eu fico assim, cara, já tem risco. Para que que você quer aumentar o risco, entendeu? Não precisa disso. Então, a maioria das pessoas eu vejo chega um ponto depois que elas estudam muito, elas não começam a falhar por falta de técnica, né? Elas não conseguem por falta do gerenciamento de risco, que é quantos contratos, quanto dinheiro tem na minha conta. Se eu tiver 2 dias seguidos de loss, eu consigo abrir uma posição no outro dia? Então, as pessoas elas perdem esse gerenciamento do risco da operação e principalmente esse gerenciamento emocional, que é quando a pessoa ela já literalmente ela tá ali agindo por um impulso, né? Ela não tá realmente fazendo trade. Ela tá simplesmente ali frustrada, querendo fazer dar certo, ou pela emoção de estar na operação, né? Então, chega essa parte do processo, né, que se a pessoa, ela literalmente, ela não busca aperfeiçoar a técnica ou setup dela, ela não vai conseguir. E aí, como é que eu deixo aqui uma dica, né, para as pessoas? Ari, mas beleza, então a técnica eu sei, mas eu estou falhando no gerenciamento. Você vai ter que construir um planejamento, assim como você tem que ter um plano para a sua vida, para o seu dia a dia. Falei um pouco para vocês, Ari, como que é a sua rotina? Qual que é o seu plano? Meu, eu acordo, não olho o WhatsApp. Por que que você não olha o WhatsApp, Ari? Porque eu não gosto, às vezes eu leio alguma coisa que tem que fazer, aquilo me deixa ansiosa, eu faço trade com pressa. Eu não posso ter compromisso de manhã, isso também me atrapalha. Então, foi uma série de coisas que eu comecei a observar que eu falei: olha, isso impacta bastante nos meus resultados, tá? Uma coisa Interessante. também que eu parei de fazer, quando a gente vai gravar aí o Gamecast, o game delas, no dia seguinte eu não faço trade. Eu volto cansada, porque eu vou para São Paulo, eu gosto de passear. Cara, eu faço trade no outro dia, eu já faço cagada. Então, pera, então essa autoobservação é uma coisa importante, né? É, e aí, quando a gente vê as pessoas, elas, né, a técnica, ok, como é que eu monto o gerenciamento? Então, você precisa entender aonde é a sua entrada,
né? Então você vai ter que pegar a técnica, cara, aqui eu tô usando como exemplo a barra elefante. Ari, eu compro na máxima, o stop é aqui embaixo. Ok. Se for no tempo gráfico de 2 minutos, quanto em média tem essa barra? Ah, uns 250 pontos em média. Quanto que isso custa? Então as pessoas elas não sabem entender, né? Elas começam a colocar ali, bota contrato, eu acho que vai. E de novo, tudo que você não tem especificado que vai te trazer um resultado, é o que eu te falei, tudo que você faz no seu dia a dia, você tem que fazer com um propósito de resultado. Então, Ari, por que que você gosta de cozinhar? Eu cozinho porque eu gosto de me alimentar melhor. Por que que você vai para academia? Porque eu vou lá para desestressar, é o que falo, né? Onde o corpo cansa e a mente descansa. Então, minha mente, ela cansa de manhã para fazer o trade, tá? Mesmo tem dias saindo com alguém, tem dias que é super estressante. Aí eu vou lá, ok, trabalho um pouquinho no corpo. Então, cada coisa que você faz no seu dia a dia, que você gerencia na tua vida, é para você ter uma vida melhor. No trade, você precisa aprender, ok, você pode não usar barra elefante, o que quer que seja que você use. Onde você entra e onde você sai, quantos pontos isso dá. E aí você precisa entender, olha, do ponto de vista técnico, nessas condições, nesse cenário, vale a pena eu tomar esse risco? É o que eu falei para vocês, né? Dei um exemplo aqui um dos episódios, eu falei, olha, essa barra elefante de venda eu não faço entrada, porque ela já está longe da média móvel de 20. Então, ela não vale a pena tecnicamente para mim tomar esse risco, né? Então, você precisa aprender a entender o que vale o seu esforço e o que não vale, tá? Principalmente no trade, cenários e tudo mais. Como que você vai entender isso? Vendo dados, colocando estatística. Então não tem como você fugir disso, tá? Aí uma outra coisa que você precisa entender, a questão da margem de garantia. Ari, quanto que tá hoje para os minis, para o dólar, para o bit? Quanto que tá? Você precisa entender sobre margem de garantia, sobre alavancagem, né? E as pessoas, eu vejo que às vezes elas ignoram, né, esse tipo de conhecimento, elas não querem, não, fala técnica, cruzou, fala para mim, já vou meter ali uns 10 contratos e vai sair dinheiro, e assim, enquanto você continuar nisso, enquanto você não detalhar, você não construir o gerenciamento, né, de fato, do trade da tua vida, nem o trade nem a sua vida vai andar para frente, a verdade é essa. Boa. Então, você precisa entender quanto dinheiro você vai colocar lá. Qual que é a margem que você precisa? Mas aqui o índice é 100, se eu colocar só 100 dá para operar? É isso que acontece? Não. Aí a gente fala, você precisa de mais dinheiro. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas teve um dia que eu coloquei lá na corretora, lá, R$ 500, nossa, eu operei e foi. Aí você vira para ela e pergunta, mas se manteve ao longo do tempo? Porque você precisa de uma quantidade de dinheiro adequada. Isso é um outro equívoco que eu vejo das pessoas, né? Elas acham que, eu vou colocar ali um dinheiro e vai multiplicar, mas espera, essa quantidade ela é ideal para a técnica que você usa? A pessoa não sabe nem responder isso. Então, realmente, acaba virando ali, né, um problema. E aí o pessoal fala, Ari, você deve ter ali uns 100 mil na sua conta para operar todo dia. Eu falo, gente, eu não tenho isso. Eu não deixo isso lá. O que eu faço é trabalhar bem com alavancagem. Então, o que te faz trabalhar bem? Conhecimento. Conhecimento do quê? Quanto dinheiro eu tenho, qual o tamanho da posição que eu estou abrindo, quanto que ele aguenta voltar contra mim. Então, quanto mais você aprender a utilizar isso aqui, que a alavancagem não é uma coisa ruim, né? Só que as pessoas elas usam sem conhecimento, sem preparo. Já vou colocar 20, 30, 50 contratos ali, né? Ela fica lá, Pois né, é. adicionando contrato até aparecer aquele anúncio da corretora. Como é que é mesmo o anúncio? Você não tem margem, o Mauro vai saber falar. Departamento de risco, né? Aparece primeiro lá, você foi enquadrado e tal, é isso aí. E depois Não, te você não tem zera, né? limite para mais Se não usar o Copilot, contratos. né? Se Ali não usar vai. o Copilot, é isso que acontece, mas enfim. Exato. É Esse é um isso. ponto muito comum Não, mesmo, gente. viu, Ari? As pessoas não se prepararem, por exemplo, a gente vê muitas as pessoas se questionarem sobre gerenciamento e questionarem as pesquisas, que a maioria das pessoas perdem dinheiro no day trade. Mas as mesmas pessoas que pensam em viver de mercado, por exemplo, como é seu caso hoje, elas não aceitam ter 2 dias ruins seguidos, que já quebram a conta, 3 dias ruins, então elas não se preparam nisso para
para o longo prazo, né? Qual que é a dica ou o passo que você pode passar para essa pessoa para poder se preparar bem, né? O que seria isso? É ela olhar para o patrimônio, olhar um passo para trás, por exemplo, antes de pensar na meta, ou bolar essa meta dentro do plano? Como é que você indica isso para quem vai montar o gerenciamento? Olha, a gente sempre fala, Alex, a real para as pessoas. Primeiro, você não vai começar ganhando. O dinheiro que você vai colocar lá, o primeiro dinheiro que você vai colocar lá, você vai perder. Porque tem um custo para você aprender. E quando eu já falo isso, já tô vendo aí uns para assistindo aí, já me olhando torto, assim, entendeu? Mas é a verdade, Certeza, Adri, tá? mas é porque não Só entende, que as né? pessoas elas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir o quê? Não, porque você vai colocar dinheiro, você vai ganhar, você vai. Gente, é o que eu falo para as pessoas, você vai ganhar, mas não é agora. Então, depende de você desenvolver uma série de coisas e você realmente viver o processo. Então, é o que eu falo, tem muita gente que às vezes tem gente que vira assim, eu vou pegar um empréstimo, eu vou arriscar o dinheiro de pagar um boleto no trade. Nunca vi isso dar certo. E por mais que você fale, é aquilo, a pessoa ela tende a achar, de novo, é o que eu sempre falo, se você tem um mentor, se você pagou para ele, né, para ele te mostrar o caminho, por que que você é tão relutante em seguir? Né? De novo, a gente não tá aqui, né? A gente, né, o Alex aí que tem a sala ao vivo, você, a gente não tá aqui para, nossa, eu quero ver as pessoas se ferrar. Não, a gente tá aqui para realmente, né, tentar colocar um conhecimento. É para isso que a XP criou essa área, né, de analistas, influencers, e a gente está aqui e dar aula para as pessoas e produzir conteúdo, né? E a gente é auditado por isso, para a gente produzir o quê? Uma coisa de qualidade, porque a gente quer mais pessoas ganhando no mercado, a gente quer que as pessoas venham. E aí que entra, você precisa se planejar financeiramente, né? Você precisa entender que, cara, você não vai multiplicar, você não vai começar a ganhar. O que eu falei, olha, eu levei alguns anos para começar a ganhar, e é o que eu falo, eu acho que talvez o que tenha feito diferença para mim. Eu sempre falo isso para as pessoas, que eu ganhava R$ 50 por dia e eu ficava feliz. E ninguém conseguia me entender. Por que que você ganhou R$ 50 no trade com 2 contratos e você está feliz? Porque eu pegava quanto eu ganhava por dia, né, no meu emprego e descontando. Porque daí, como eu morava em São Paulo, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha as despesas. E descontando, me sobrava R$ 57 por dia. Em resumo, era isso. Então, eu tinha R$ 57 por dia livre depois de pagar as contas. Só que eu tinha que pegar metrô lotado, o busão, que era o fura-fila, né? Eu tinha que trabalhar o dia inteiro, né? Tinha dias que, nossa, que estresse, tinha dia que você queria matar o seu coleguinha do trabalho, porque eu não sei o que anda acontecendo com as pessoas, que elas não querem se ajudar, elas querem atritar, né? Você fala, cara, a gente tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Me ajuda que eu te ajudo. É isso. Você passa o estresse um dia inteiro. Aí você volta para casa e fala, ganhei R$ 57 hoje. De novo, É né? o O que me custo da sobrou, liberdade, né? É o custo da liberdade, é né? isso aí. Isso. E aí, quando eu comecei a ganhar 50, 60 no trade, eu falava, cara, mas eu tô trabalhando só até meio-dia. Eu acordo 9 horas, eu não preciso pegar transporte, eu tô na minha casa, né? Tava na casa dos meus pais. Mas eu comecei a ficar felizona. E aí eu tinha o resto do dia, eu podia conversar com a minha mãe, né? Então, cara, o que parece pouco para as pessoas, né? Aquilo para mim tava sensacional. E aí, cara, aquilo foi me dando mais gás para estudar. Eu falei, nossa, olha, hoje eu ganhei 80, hoje eu ganhei 100. Quando eu comecei a ganhar 200 e pouco por dia, eu já tava no céu, gente. Porque eu falei, olha, eu ganho quase a mesma coisa, eu trabalho muito menos e olha a qualidade de vida que eu tenho hoje. Então, eu acho que as pessoas, de novo, elas querem já começar ganhando muito. Esse é um erro absurdo. Então, ela quer colocar 2.000, 3.000 e ela quer operar um monte de contrato. Gente, eu levei 2 anos para chegar em 20, 30 contratos. Que foi quando o meu mentor veio, nós viramos sócios. E ali eu já estava ganhando 900 mil por dia, mas, cara, levou anos. Então, as pessoas, elas querem, em um curto espaço de tempo, uma coisa que vai levar um tempo, né? Tudo tem vitamina tempo.
Então, eu Ari, acho que isso é importante. uma pergunta rápida aqui, por conta do tempo, hoje na atualidade, o teu gerenciamento, ele é fixo? Você tem uma estimativa de ganho, um limite de perda, meta mensal, é contra a meta? Porque muita gente fala que é a favor, muita gente que fala contra. Eu queria ouvir de você. Como é que você faz, rapidamente aqui, como é que você faz o teu gerenciamento para o trade? Tá, vamos lá. Eu coloco um dinheiro lá no começo do mês, que eu sei que dá para abrir, né, posições e tudo mais. Eu não tenho meta por dia, porque eu já entendi que o mercado é variável. Tem pessoas, de novo, tem que ver com os seus dados se faz sentido dentro do que você faz, tá? Dentro do que você aplica, da técnica, para mim não faz. Então, eu coloco ali esse dinheiro, que eu vou passar o mês inteiro ali operando com aquilo, tá? E eu sempre tento pegar o seguinte: se aconteceu umas 2 vezes, eu ganhei tanto esse mês. Se no próximo mês vamos acontecer, o mercado não está entrando a minha técnica, e se eu perder tudo que eu ganhei naquele mês, né, que eu fechei positivo, eu paro de operar o resto do mês. E já aconteceu 2 vezes de, né, realmente eu perdi o mês inteiro. E por que que você faz isso? Porque, cara, senão você continuar de novo aquilo, eu vou recuperar, porque daí você vai ter que ver, será que é o mercado que não tá entrando minha técnica esse mês? E tudo bem, pode ser que você vá fechar esse mês negativo e problema nenhum, de novo, põe lá na ponta do lápis, meses positivos e negativos, o ano tá como? O que importa é o ano, né? E para que você nunca corra o risco de levar mais do que um mês de ganho, né? Porque é aquilo, tem gente que num dia leva tipo 3, 4, 5 meses, então não adianta de isso. nada. Então, hoje basicamente é isso que eu vou fazendo, tá? Eu não tenho meta de perda. Cara, isso você tem que ter. A gente falou da ferramenta que a XP tem, que é o Copilot. Cara, você tem que ir lá e tem que colocar, né, todas as travas possíveis que você imaginar de plataforma, de tudo, tá? Porque uma das coisas mais importantes é você cortar as perdas. Enquanto você não aprender a fazer isso, você não vai conseguir ter resultado. Então, sim, eu tenho o meu limite, que geralmente eu coloquei acho que uns 30, 35 mil. Ari, mas por que que ele é tão alto? Né? Porque hoje eu tenho mais dias de ganho do que de perda. Então, isso hoje me permite ter mais. Se eu tiver um dia de loss maior, ele não vai comprometer meu resultado, né? Mas no Boa. começo era assim? Não, no começo não era assim. Então, eu pegava a média de ganhos do que eu conseguia produzir por dia, e aquele era o meu limite de perda, né, que eu podia ter. Por que isso? Para que eu nunca perdesse mais do que a média do que eu conseguia produzir. Então, no começo, eu fazia dessa forma. Hoje eu consigo fazer dessa outra forma diferente, tomando um pouco mais de risco ali. Tá bom, perfeito. O melhor perdedor vence? O melhor perdedor vence. Exato. Tá lendo, né? Saber esse livro? perder é extremamente importante, né? Isso aí, Episódio top, hein? top. Mais Bacana. um. Vamos pro último? Bora. Vamos encerrar? Coisa boa. Obrigado, Ari. Obrigado, Mauro. E Obrigado. você também que está nos acompanhando nessa playlist, nesse conteúdo. Bora pro próximo episódio que tem muito mais. Bora.